Bom dia, mulheres divinas, varões valorosos. Com a graça e a paz do Senhor Jesus, vamos para mais uma manhã de reflexão da palavra do Senhor. E a nossa reflexão de hoje vai falar sobre o grande milagre da ressurreição. Passou o intervalo do sábado de aleluia, o intervalo entre o sofrimento e o milagre passou. E ele sempre passa para que nós venhamos a aprender a confiar, para que venhamos e saibamos confiar, mesmo quando nada parece acontecer. Foi justamente dentro desse intervalo, aonde nada parecia acontecer, mas esse intervalo se fez necessário, esse silêncio, para que o milagre fosse gerado e para que todos presenciassem tudo aquilo que Jesus já tinha falado. E a palavra do Senhor nos narra que no primeiro dia da semana, que era o domingo, Maria Madalena, ela foi ao sepulcro de madrugada. Ela foi quando ainda estava escuro, para ver como estava ali o mestre, e ela percebe que a pedra tinha sido removida. Então ela saiu correndo apressadamente ao encontro de Simão Pedro, que era o discípulo de Jesus. E ali ela encontra Simão com outro discípulo, que era o discípulo que Jesus tanto amava, que era João, e ela fala para eles que a pedra estava removida. Eles saíram correndo juntos em direção ao sepulcro e Pedro chegou primeiro ao sepulcro e, baixando-se, viu os lençóis de linho, diz a palavra do Senhor. Todavia, ele não entrou. Ele baixou, olhou do lado de fora e viu ali os lençóis e não entrou. Então, eles voltaram para casa, após ver ali só os lençóis, acreditando eles que alguém tinha levado o corpo do mestre. Então, Maria Madalena, que é onde nós vamos começar a leitura agora, no capítulo 20 de João, do livro de João, capítulo 20, do versículo 11 ao 18, a palavra do Senhor vai nos dizer que Maria Madalena, ela permanece junto à entrada do túmulo, chorando muito. E enquanto ela chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Um à cabeceira e o outro aos pés. Então lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele, o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai, o vosso Pai, para meu Deus, o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Louvado seja Deus. Eu amo essa passagem porque fala de um grande acontecimento, narra um memorial da ressurreição, de um fenômeno da ressurreição do nosso Mestre, do nosso Senhor, aonde o Senhor aparece a essa mulher, aparece a Maria, aonde Maria tem o privilégio de ser a primeira pessoa a
vê-lo após a sua ressurreição, aonde ela sai ali alegremente anunciando a todos que viu o seu Senhor. A gente sabe o quanto Maria amava Jesus, o quanto ela era grata ao Senhor por tudo que o Senhor tenha feito pela sua vida. E nós podemos ver que aqui nessa narrativa o Senhor aparece a ela com todo o amor que ele também tinha pela sua vida. Ela escuta a sua voz, né, como a voz do seu pastor, que a ovelha reconhece a sua voz quando ele a chama pelo seu nome, Maria, Maria. E aquela voz soou diferente. Era a voz do seu Senhor, era a voz do seu mestre, que ela bem conhecia. E eu louvo a Deus que reconhece nosso amor, reconhece a nossa gratidão, não porque nós merecemos, mas pela sua misericórdia, porque foi a graça do Senhor que alcançou ali Maria e que se revelou a ela após a sua ressurreição, que permitiu Maria ter esse privilégio, assim como Pedro andar sobre as águas, assim como tantos fatos narrados aqui de grandes privilégios que o Senhor se permitiu, né? Nos permitiu. Então, eu louvo ao Senhor. E esse fato está narrado nos evangelhos de Lucas, de Mateus, de Marcos, né? Aonde essa passagem se faz ser lembrada nos demais evangelhos, porque é um fato muito, muito importante. É o memorial da ressurreição do nosso Senhor, aonde se entregou a sua vida por amor às nossas vidas, entregou a sua vida porque nos via hoje. O plano perfeito, Jesus, o plano perfeito, ele veio para me salvar e para te salvar. E nós precisamos valorizar todo esse amor do Senhor, porque ninguém seria capaz de subir aquela cruz, de ser pregado naquela cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado. Mas o Cordeiro, aquele que tira todo o pecado do mundo, teve misericórdia das nossas vidas. Nós éramos que merecíamos aquela cruz. Aquela cruz era para mim e para você. Mas o Senhor tomou o nosso lugar. O Senhor pagou o alto preço. Louvado seja Deus por isso. Que nesse dia, nesse domingo, possamos lembrar, né, possamos refletir sobre a atitude, sobre o posicionamento, sobre o que o Senhor fez, sobre o seu ato de amor, né? Ele se posicionou, ele foi lá e pagou o alto preço. Então que possamos ter gratidão pela atitude do Senhor, pelo seu posicionamento, pelo seu amor, pelo propósito, porque Jesus, ele é o propósito de Deus para a nossa salvação. Louvado seja o nosso Senhor. Vamos orar nessa manhã, gratos ao Senhor, porque Ele vive para todo sempre. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, rendemos graças, louvores e adorações ao Senhor. Receba a nossa gratidão, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade sobre nossas vidas. Nós reconhecemos que não somos merecedores de tanta graça, de tanto amor, mas o Senhor um dia olhou para nós e nos viu hoje, e nos viu agora, e nos amou antes de qualquer coisa. Pagou um preço, foi lá, rasgou toda a nossa dívida. A chave da morte está em tuas mãos. O Senhor tem todo o poder sobre nossas vidas e nós te louvamos por isso, Pai. Que o nosso coração esteja voltado para o Senhor. Que o nosso coração, Pai, tenha sede e fome do Senhor. Que o nosso coração, Pai, ame ao Senhor,
antes de qualquer coisa, antes de tudo, que o nosso amor seja totalmente para o Senhor. Nós te oramos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus, louvado seja o nosso Senhor, que ressuscitou para nos salvar. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e de mim. Louvado seja Deus. Tenha uma semana abençoada, uma semana rica das bênçãos do Senhor. Não esqueça de compartilhar essa mensagem com quem você ama. Dê o seu like e faça o seu comentário. Fiquem com Deus e até amanhã.